Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar a fundo para uma zona central do corpo, mas que às vezes esquecemos. A pelvis, a nossa bacia. Temos aqui connosco um material pronto, notas de uma entrevista muito interessante com o Gandour, que faz umas ligações surpreendentes entre nós humanos e os cavalos. Exato. E essa entrevista, olha, põe a pelvis mesmo no centro de tudo. É o nosso ponto de equilíbrio, a âncora da força, o sítio onde a energia e a estabilidade se encontram. E o alerta é claro: um desalinhamento aqui, bem, pode criar um efeito dominó de problemas, seja numa pessoa ou num cavalo. Pois, e a nossa missão hoje é mesmo essa: desvendar essas ligações, que parecem, tipo, inesperadas. Como é que o alinhamento desta estrutura influencia a postura, a respiração, o movimento e, muito importante, como é que afeta a relação entre o cavaleiro e o cavalo? Parece que há aqui uns segredos biomecânicos partilhados. Sem dúvida. Um concos partida, segundo a fonte, é encontrar a tal posição neutra. Isto quer dizer o quê? Uma pelvis alinhada, a respeitar as curvas naturais da coluna e implica ativar músculos profundos, como o transverso abdominal, sabes? Aquela nossa cinta natural, mas sem tensão a mais. Hum. E se isso falha? Se há desalinhamento? Bem, em nós humanos pode dar as típicas dores lombares ou até bloquear a respiração. Nos cavalos traduz-se muitas vezes em perda de força nos posteriores ou então tensão acumulada nos ombros. E aqui entra uma coisa curiosa que a fonte explora. A chamada posição de impressão, ou imprint. É uma ligeira inclinação da pelvis para trás, não é? Achata um bocadinho a lombar. Exatamente. Em humanos, usa-se muito em reabilitação ou quando o core está mais fraco para proteger a coluna. O mais fascinante é que os cavalos fazem uma coisa muito parecida. Adotam uma postura semelhante para compensar dor ou fraqueza. É a biomecânica a repetir-se. Incrível. E essa estabilidade da pelvis está então muito ligada à respiração. Intimamente ligada. A entrevista fala numa respiração tridimensional. hum, Muito parecida com a que se ensina em métodos como o Stott Pilates, por exemplo. Aquela que expande as costelas para os lados e para trás. Uhum. E esse tipo de respiração ajuda a ativar o tal transverso, dá suporte ao pavimento pélvico e, muito importante, alivia a pressão na zona lombar. É um ciclo. Uma pelvis tensa limita a respiração e uma respiração superficial pode tensionar a pelvis. Percebo. E passando para o cavalo. Aí a pelvis é um verdadeiro motor de movimento. Completamente. Dirige, marca o ritmo, absorve o impacto. Gandor descreve como ela oscila no galope, como se abre e fecha durante o salto, transforma a energia do solo em impulso. Uma pelvis bloqueada no cavalo significa rigidez geral. Exato. Enquanto uma pelvis relaxada, mas tónica, ativa, permite fluidez. E há um ponto importante que a entrevista realça sobre fraqueza muscular, não é? Sim, muito importante. Um cavalo com os músculos das costas fracos tem muita dificuldade em usar posturas compensatórias como essa impressão de forma útil. Sem um bom suporte muscular abdominal e dorsal, a estrutura, pronto, tende a ceder. A curva lombar acentua-se, surgem dores, o desempenho cai a pique. E não é por falta de vontade do animal. Não de todo. É mesmo uma questão de capacidade física. Precisa de um treino específico adaptado. Claro. E depois entra o cavaleiro na equação. Os nossos desequilíbrios pélvicos têm impacto direto no cavalo. Direto. Se o cavaleiro inclina a pelvis para a frente, o cavalo tende a pesar mais nos ombros. Se inclina demasiado para trás, pode quebrar o ritmo, a cadência. A fonte até sugere que quando as duas pelvis, cavaleiro e cavalo, conseguem respirar juntas, há uma melhoria na postura e até na confiança do animal. É fascinante essa ideia. E daí a recomendação de exercícios pélvicos para cavaleiros feitos fora da cela, para ganhar essa consciência. Que tipo de exercícios? Coisas simples, na verdade. Fazer pequenas básculas pélvicas deitado, por exemplo, ou deslizar uma perna esticada no chão sem deixar a pelvis mexer-se, levantar uma perna de cada vez. O foco é sempre manter o centro estável enquanto os membros se movem. Ganhar proprioceção, sentir o que está a acontecer ali. Faz sentido. E a entrevista também fala das semelhanças nos músculos das costas. Sim, é outra ligação incrível. As camadas musculares, as profundas, junto à coluna, para estabilidade, como o transverso ou espinhal, as intermédias, para movimento, o longíssimos, o iliocostal, e as superficiais, para força e ligação aos membros, os trapézios, o grande dorsal. As funções são muito, muito parecidas em nós e nos cavalos. Portanto, fortalecer o dorso implica trabalhar a partir do centro. E, claro,
Integrar a respiração. Exatamente. E fica um apelo claro na fonte. Criar mais pontes entre a equitação e métodos como o Pilates. Observar os cavalos pode dar ideias a instrutores de movimento humano e os exercícios em terra podem, bem, transformar a eficácia dos cavaleiros. Podia-se investigar mais o impacto da respiração mútua, por exemplo. Uhum. Ou como pequenos desequilíbrios pélvicos se refletem no movimento conjunto. Precisamente. Bem, fica então bastante claro que a pelvis é muito mais do que um conjunto de ossos. É um centro dinâmico mesmo, essencial para o alinhamento, para a força, até para a respiração. E na relação com os cavalos, a ligação passa crucialmente por aqui. Sim, a fonte deixa-nos com uma imagem muito bonita. A pelvis como um berço vivo, que pulsa, que escuta o corpo, que guia o movimento. Ganhando consciência da nossa respiração, da nossa postura, do movimento pélvico, talvez possamos encontrar um eixo mais harmonioso em nós e na interação com os animais. E fica a reflexão para quem nos ouve. Será que ter uma maior consciência sobre o nosso próprio posicionamento pélvico poderia mudar a forma como encaramos a atividade física ou até mesmo a interação diária com os animais à nossa volta? Fica a pergunta. Até à próxima.